E aí, minha gente querida, que alegria ter vocês aqui comigo hoje para um papo que vai tocar o coração e iluminar a mente. Antes de mergulharmos fundo nesse tema tão fascinante, eu quero fazer um pedido especial, de coração para coração. Se você gosta do nosso conteúdo, se ele te inspira de alguma forma, não se esqueça de deixar aquele like caprichado. O seu curtir é um abraço virtual que a gente sente daqui e nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas com mensagens de esperança e reflexão. É um gesto simples, mas que faz uma diferença enorme para o nosso trabalho. Além do like, que tal deixar um comentário? Eu quero muito saber o que você pensa, quais são as suas dúvidas, as suas impressões. A sua participação enriquece a nossa conversa e transforma este espaço em uma verdadeira comunidade de amigos. E para não perder nadinha, já sabe, né? Ative o sininho. Assim, você será o primeiro a ser notificado sempre que um novo conteúdo cheio de inspiração for ao ar. É a melhor forma de garantir que a gente vai se encontrar sempre por aqui para esses momentos especiais que preparamos com tanto carinho para você e sua família. E tem mais um pedido, o mais especial de todos. Pense naquela pessoa querida, aquele amigo, aquele familiar que está precisando de uma palavra de conforto, de um novo olhar sobre a vida. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem compartilhada no momento certo pode ser a luz que alguém precisa para iluminar um dia escuro. Vamos juntos espalhar essa corrente do bem, levando inspiração e conhecimento para todos os cantos. Conto com vocês, minha gente. Agora, vamos ao que interessa, porque o tema de hoje é poderoso. Vamos falar sobre um dos momentos mais intrigantes da Bíblia, a quarta trombeta do Apocalipse. Pode parecer um assunto complexo, até um pouco assustador, mas eu prometo que vamos desvendar seus mistérios juntos, de uma forma clara, simples e, acima de tudo, inspiradora. O objetivo aqui não é causar medo, mas sim despertar a nossa consciência para a profundidade da mensagem divina e como ela se aplica em nossas vidas hoje. Prepare o seu coração, abra a sua mente e venha comigo nessa jornada de descoberta e fé. Vai ser demais! Vamos abrir a Bíblia juntos no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. É aqui que encontramos a descrição de um evento que mexe com a nossa imaginação. O texto diz o seguinte: de uma forma bem direta, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente, a da noite. Imagine só essa cena, minha gente. É algo grandioso e impactante, que nos faz parar para pensar na magnitude do poder divino. A descrição é muito visual e poderosa. Não se trata de um eclipse comum, que dura alguns minutos ou horas. O texto fala de uma alteração permanente na intensidade da luz que recebemos dos céus. Uma terça parte do sol, da lua e das estrelas é ferida, e como resultado, a luz que eles emitem diminui. Isso significa que os dias se tornariam mais escuros, e as noites, ainda mais profundas e sem o brilho habitual das estrelas e da lua. É um cenário que muda completamente a nossa percepção do mundo, afetando o ritmo da natureza e da própria vida como a conhecemos. Pense nas consequências práticas disso. A luz do sol é essencial para a vida na Terra, para o crescimento das plantas, para o clima e para o nosso bem-estar. Uma redução de 1/3 na sua luminosidade teria efeitos em cascata sobre todo o planeta. As colheitas poderiam ser afetadas, os padrões climáticos poderiam mudar drasticamente e a própria rotina da humanidade seria virada de cabeça para baixo. A escuridão parcial do dia e da noite não seria apenas um fenômeno visual, mas uma mudança fundamental na estrutura da nossa realidade, um sinal claro de que algo de imensa importância está acontecendo. Essa passagem, portanto, não é apenas uma descrição de um evento cósmico. Ela é um alerta, um sinal sonoro e visual que ecoa dos céus para a Terra.
O som da trombeta celestial é seguido por uma demonstração de poder que afeta as próprias fontes de luz que governam nossos dias e noites. É um momento de juízo, onde a ordem natural das coisas é abalada para chamar a atenção da humanidade. É um convite para olharmos para cima, não apenas para o céu físico, mas para o Deus que o criou, e refletirmos sobre a nossa caminhada e o nosso propósito. Unpacking the Interpretations. Quando nos deparamos com uma passagem como essa, surgem duas grandes correntes de interpretação. A primeira é a interpretação literal. Para muitos estudiosos e fiéis, o que está descrito acontecerá exatamente como está escrito. Eles acreditam que, em um momento futuro, um evento cósmico real, talvez causado por poeira estelar, cinzas vulcânicas massivas ou algum outro fenômeno desconhecido, irá de fato obscurecer 1/3 da luz do Sol, da Lua e das estrelas. As consequências seriam físicas e diretas: dias mais frios, noites mais escuras e um impacto profundo na ecologia e na civilização humana. Essa visão respeita a palavra bíblica como uma profecia literal. Por outro lado, temos a interpretação simbólica, que também é muito rica e profunda. Nessa visão, o escurecimento dos astros celestes representa algo além do fenômeno físico. O Sol, a Lua e as estrelas, ao longo de toda a Bíblia, são frequentemente usados como símbolos. Eles podem representar governos, autoridades, sistemas de poder e até mesmo fontes de conhecimento e iluminação espiritual. Assim, o escurecimento de 1/3 desses astros poderia simbolizar uma grande crise de liderança no mundo, a queda de governos poderosos ou a perda de clareza e sabedoria entre os homens. A luz que guia a sociedade estaria se apagando. Essa visão simbólica não diminui a seriedade do evento. Pelo contrário, ela a aprofunda. A escuridão aqui não seria apenas física, mas também intelectual, moral e espiritual. Seria um tempo de grande confusão, onde as referências que a humanidade usava para se guiar, sejam elas políticas, filosóficas ou religiosas, perderiam seu brilho e sua credibilidade. A verdade se tornaria obscura, a justiça difícil de enxergar, e as pessoas se sentiriam perdidas, como se estivessem tateando em uma penumbra espiritual. Seria um juízo sobre a arrogância humana e a confiança em suas próprias luzes, em vez da luz divina. É importante dizer que essas duas interpretações não precisam ser excludentes. É possível que o evento seja literal e, ao mesmo tempo, carregado de um profundo significado simbólico. Um escurecimento físico dos céus certamente serviria como um poderoso símbolo da escuridão espiritual, que toma conta do mundo. O mais importante, minha gente, é entender a mensagem central. Deus está agindo para mostrar que as luzes deste mundo são frágeis e que a verdadeira e duradoura luz só pode ser encontrada nele. É um alerta para não colocarmos nossa confiança em sistemas falhos e passageiros. Para entendermos a profundidade da quarta trombeta, precisamos explorar o rico simbolismo do Sol, da Lua e das estrelas. Na cultura antiga e na própria Bíblia, esses corpos celestes nunca foram vistos apenas como objetos físicos. O Sol, com sua força e brilho inigualáveis, era frequentemente associado a reis, imperadores e ao poder supremo. Ele é quem governa o dia, quem dá a vida, a fonte de calor e energia. Portanto, ferir o Sol é como dar um golpe direto na maior autoridade terrena, mostrando que até o poder mais absoluto do mundo está sujeito à soberania de Deus. A Lua, por sua vez, não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol. Por isso, muitas vezes ela simboliza autoridades secundárias, como governantes locais, sistemas religiosos ou filosóficos que refletem uma luz maior. Ela governa à noite, marcando os tempos e as estações. O escurecimento da Lua pode significar a falha dessas estruturas em refletir a verdade e a justiça.
pode representar religiões que perdem seu brilho espiritual ou sistemas de governo que se tornam corruptos e deixam de servir ao povo. A luz que deveria guiar na escuridão se torna fraca e incerta. As estrelas, por sua vez, são múltiplas e distantes, muitas vezes vistas como símbolos de anjos, líderes menores ou grandes mestres e pensadores. Elas são os pontos de luz que guiam os navegantes no escuro, representando o conhecimento, a sabedoria e a orientação. Quando 1/3 das estrelas se apaga, isso pode simbolizar a queda de líderes intelectuais e espirituais, a disseminação de falsas doutrinas e a perda do conhecimento que orienta a humanidade. A constelação de sabedoria que guiava as pessoas se desfaz, deixando-as sem rumo e confusas, perdidas em uma noite sem guias. Portanto, o toque da 4ª trombeta e o consequente escurecimento dos céus é um juízo divino sobre as fontes de poder, autoridade e conhecimento do mundo. É Deus mostrando que todas essas luzes nas quais a humanidade confia, governos, religiões, filosofias, são limitadas e podem falhar. Ele abala as estruturas para que as pessoas percebam que a única fonte de luz verdadeira, inabalável e eterna é Ele mesmo. É um ato dramático para quebrar a idolatria ao poder e à sabedoria humana, convidando todos a buscarem a iluminação que vem do alto. A 4ª trombeta não acontece de forma isolada. Ela é a culminação de uma sequência, a 4ª parte de uma sinfonia de juízos que se desenrola nos céus e na terra. Para entendê-la completamente, precisamos dar um passo atrás e ver o que aconteceu antes. As 4 primeiras trombetas formam um conjunto, cada uma afetando uma parte fundamental da criação. Elas seguem um padrão que lembra as pragas do Egito, mostrando o poder de Deus sobre o mundo natural e servindo como alertas crescentes para a humanidade se arrepender de seus caminhos. A primeira trombeta, descrita em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, trouxe saraiva e fogo misturados com sangue, que foram lançados sobre a terra. Como resultado, 1/3 da terra foi queimado, junto com 1/3 das árvores e toda a erva verde. Este é um juízo que atinge diretamente a vegetação, a base da vida terrestre, afetando a agricultura e os recursos naturais. É um golpe na segurança alimentar e na estabilidade do planeta, um sinal claro de que a própria terra que nos sustenta está sob o juízo divino, mostrando a fragilidade da nossa existência. Logo em seguida, a 2ª trombeta soa e algo como uma grande montanha, ardendo em chamas, é lançado ao mar. O resultado é devastador. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 das criaturas marinhas morre e 1/3 dos navios é destruído. O juízo se move da terra para as águas salgadas, afetando o comércio marítimo, a vida marinha e o equilíbrio dos oceanos. É mais um passo na escalada dos alertas, mostrando que nem a vastidão dos mares está fora do alcance do poder de Deus, e que as rotas que conectam o mundo podem ser interrompidas. A 3ª trombeta traz um novo elemento de juízo. Uma grande estrela, chamada Absinto, cai do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. As águas se tornam amargas, e muitas pessoas morrem por beberem delas. Aqui, o juízo atinge as fontes de água doce, essenciais para a sobrevivência humana. O que deveria trazer vida e refrigério se torna uma fonte de morte e amargura. Após esses 3 juízos sobre a terra, o mar e as águas doces, a 4ª trombeta atinge os céus, completando o ciclo de advertências sobre o mundo criado e preparando o cenário para os juízos ainda mais intensos que virão. Além das interpretações literais e simbólicas, a 4ª trombeta carrega implicações espirituais profundas para a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, ela é uma declaração poderosa da soberania de Deus. Ao ferir o sol, a lua e as estrelas, Deus demonstra que Ele tem controle absoluto sobre toda a criação,
inclusive sobre as forças que parecem mais poderosas e imutáveis para nós. Isso nos lembra que nenhum governo, nenhuma autoridade e nenhum sistema humano está acima dele. É um convite à humildade, para reconhecermos que nossa segurança não está em estruturas terrenas, mas no Criador do universo. Ao mesmo tempo, em meio a um juízo tão severo, podemos enxergar a misericórdia de Deus. Note que o texto diz que a terça parte foi atingida. O juízo não é total. Deus, em sua sabedoria, limita o alcance da destruição. 2/3 da luz permanecem. Isso não é um ato de aniquilação, mas um alerta disciplinar. É como um pai que corrige um filho, não para destruí-lo, mas para trazê-lo de volta ao caminho certo. Essa limitação é um sinal de que a porta para o arrependimento ainda está aberta. A escuridão parcial é um chamado para que a humanidade busque a luz antes que a escuridão seja completa. Este evento também nos fala sobre a importância da luz espiritual. Assim como a luz física é essencial para a vida, a luz espiritual, que é a verdade, a sabedoria e a presença de Deus, é vital para a nossa alma. Quando o mundo mergulha na escuridão, seja ela literal ou simbólica, somos chamados a ser portadores da luz de Cristo. Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo." Em tempos de confusão, engano e desespero, nossa fé, nossas boas obras e nosso testemunho podem ser como estrelas brilhando na noite, guiando outros para a segurança e a esperança que há em Deus. Por fim, a quarta trombeta, assim como as outras, é um chamado à preparação e à vigilância. Essas profecias não foram dadas para nos assustar, mas para nos despertar. Elas nos lembram que a história caminha para um fim e que devemos viver de forma consciente e intencional. Estar preparado não significa estocar comida ou construir abrigos, mas sim cultivar um relacionamento íntimo com Deus, viver em retidão e compartilhar o amor de Cristo com o próximo. É sobre ter o nosso coração alinhado com a vontade de Deus, para que, quando os sinais vierem, não sejamos pegos de surpresa, mas encontrados fiéis e vigilantes. Ao final da nossa jornada por este tema tão profundo, a mensagem que fica não é de medo, mas de esperança e um chamado à ação. A quarta trombeta, com sua imagem de um mundo em penumbra, serve como um poderoso lembrete de que as luzes deste mundo são temporárias e falhas. Os sistemas políticos, as ideologias e as sabedorias humanas, por mais brilhantes que pareçam, podem se apagar. A profecia nos alerta para não colocarmos nossa confiança e nossa esperança nessas luzes passageiras, pois elas inevitavelmente vacilarão. É um convite para buscarmos uma fonte de luz que nunca se apaga. Este evento é, em sua essência, um chamado divino ao arrependimento. A escuridão que se abate sobre 1/3 da criação é um reflexo da escuridão do pecado, que pode tomar conta do coração humano quando nos afastamos de Deus. O juízo parcial é um ato de misericórdia, uma chance para a humanidade olhar para os céus escurecidos e perceber sua própria escuridão interior, voltando-se para aquele que é a fonte de toda a luz. Não é uma condenação final, mas um alarme urgente para que as pessoas reconsiderem seus caminhos e busquem a reconciliação com o Criador antes que seja tarde demais. A grande promessa do Evangelho é que, mesmo no mundo mais escuro, existe uma luz que as trevas não podem vencer. Jesus declarou: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Isso está lá em João capítulo 8, versículo 12. Essa é a nossa esperança. Enquanto o Apocalipse descreve o escurecimento das luzes celestiais, o próprio Jesus se apresenta como a luz eterna e inabalável. A mensagem da quarta trombeta, portanto, nos impulsiona a nos apegarmos ainda mais a Cristo, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Portanto, minha gente querida, que essa reflexão nos inspire a viver como filhos da luz.
Que possamos examinar nossas próprias vidas e ver onde estamos depositando nossa confiança. Que possamos ser faróis de esperança, amor e verdade, em um mundo que muitas vezes parece confuso e escuro. A quarta trombeta não é o fim da história, mas um capítulo que nos aponta para a necessidade de um Salvador. Que possamos atender a esse chamado, buscando a luz de Deus a cada dia e compartilhando-a com todos ao nosso redor. Porque na luz dele, encontramos vida, paz e um futuro brilhante. Fiquem com Deus.